Para a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, eu vou compartilhar com a igreja uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, e eu vou confessar a vocês, que quando Deus ministrou no meu coração essa palavra, eu lembrei do encontro com Deus, e eu disse: Senhor, eu compartilhei hoje isso com o Cláudio, lá, a gente cortando o cabelo. Quer dizer, a gente cortando o cabelo, não, ele cortando meu cabelo, que eu não aprendi a cortar ainda, né? E eu compartilhei com ele dizendo o seguinte, que quando o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, eu falei: Senhor, mas eu ministrei essa palavra no encontro. Na verdade, eu usei o texto, o mesmo texto, mas hoje vai ser diferente. Atos 2, a partir do versículo 1, quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Minha irmã, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, nesse momento nós queremos entregar a Ti, Senhor, este momento. Que a nossa atenção esteja 100% voltada, Senhor, para a Tua voz, para a Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, ministra, Senhor, aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Quebra, Senhor, toda a resistência, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, mas manifeste o Teu poder sobre esse lugar, trazendo cura, trazendo libertação, renovo, avivamento, trazendo direcionamento, Pai, trazendo resposta, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, trazendo vida, Pai, vida espiritual sobre a vida, sobre a sua igreja, Deus. Em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor já queremos lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai falar e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar e em nossas vidas. Amém, Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é: o Espírito Santo manifestará o seu poder em nós e através de nós. Se hoje nós perguntarmos em qualquer igreja pentecostal, quantos gostariam de ser cheios pelo Espírito Santo? Quantos que gostariam que o Espírito Santo usasse a sua vida? Eu tenho certeza que grande parte ou a maioria diriam que sim. Só que quando nós lemos esse texto, que é um texto bastante conhecido, que foi um marco na igreja primitiva, nós muitas vezes focamos somente no revestimento de poder. Nós muitas vezes focamos somente no efeito que foi o batismo com o Espírito Santo, o que foi o mais visível, que foi em falar em línguas. Só que se nós atentarmos, Deus, Ele manifesta o teu poder, o Espírito Santo manifesta o teu poder em Jerusalém, nesta época, com algumas situações antes de revestir com poder. O que eu entendo é que, antes de um vaso como eu, um vaso como você, ser cheio de algo novo da parte de Deus, porque o Pentecostes na vida dos discípulos, daqueles homens que estavam ali, foi algo novo que foi derramado sobre a vida deles. Ninguém coloca nada novo em um vaso que está sujo. Ninguém. E Deus, Ele não vai fazer isso. Então perceba aqui que a manifestação da presença de Deus em um ambiente como esse, Ele traz muitos recursos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Preste bem atenção. Nós acabamos de ler que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos reunidos no mesmo lugar, sim ou não? E o Deus
do dia de Pentecoste é o mesmo Deus de hoje. O Deus que manifestou o poder dele no dia de Pentecoste é o mesmo Deus que está aqui hoje e que vai manifestar o poder dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aí Deus, ele diz através da sua palavra que de repente veio do céu um som. Um som. Antes do Espírito Santo batizar com o seu poder, antes dele encher aquelas pessoas que estavam ali, antes das pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, se ouviu um som. E esse som, ele tem um propósito. Se nós lermos lá em Êxodo 19, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte do Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu, como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhes respondia em voz alta. Então o que eu entendo aqui? Que quando esse som ele é manifesto, existe algo que Deus ele quer falar comigo e com você, porque o som é para despertar. Então eu preciso estar atento. O som, ele tem o papel de chamar a nossa atenção. Eu posso estar olhando para qualquer lugar, mas se Deus bradar através de um som, que seja um trovão, que seja o sonido de uma trombeta atrás de mim, a minha reação na hora é deixar tudo que está aqui e voltar a minha atenção para Ele. Então o som é para que eu olhe para o autor e consumador da minha fé. Deus, ele quer chamar a atenção da sua igreja para nós, para Ele, porque nós estamos dispersos muitas vezes. Qualquer barulho, qualquer ruído do mundo prende a nossa atenção. E quando Deus, ele brada, nós não ouvimos. Quando Deus, ele fala, nós não ouvimos. E muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, fala comigo. E nós não estamos percebendo que Deus está falando conosco a todo momento, porque os sonidos lá dos externos estão tomando a nossa atenção. Lá em João 12, 28 e 29, está escrito: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que estava ali, e que ouvira o som, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Mas ali foi o som, o brado do Senhor para o seu filho, dizendo: eu já tenho glorificado o meu nome, e glorificarei novamente. Então nós temos que estar com a nossa atenção voltada para o som que brada da onde? Do trono. Porque Deus a todo momento ele está bramando. A todo momento ele está trazendo a nossa atenção para Ele. Agora, felizes são aqueles que realmente conseguem ouvir o som. Eu preciso estar atento a todos os sinais que o Senhor fizer. Por quê? O povo não andava no deserto? Qual é o sinal que o povo tinha no deserto de dia? A nuvem. A nuvem, a Bíblia ela diz que se a nuvem parasse, o povo parava. A nuvem começava a se movimentar, eles se movimentavam. É ou não é? À noite existia o que? A coluna de fogo.
Da mesma forma, se movimenta, eles movimentam. Se para, ele para. Então, eu preciso estar focado no quê? No sinal que o Senhor me dá. Lá fora pode ecoar o que for, mas o som que prende a minha atenção, ela vem do céu. Continuando. Aí a palavra do Senhor, ela diz que depois do som, veio o quê? O vento. Forte e impetuoso. O vento, ele serve para quê? Para refrigerar, pastor, sim. O vento, ele serve para refrescar, sim ou não? Mas o vento, ele serve para encher. O vento, ele serve para encher. Agora preste atenção nisso. Gênesis 8:1. Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam na arca com ele, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Quem que enviou o vento para baixar as águas? Deus. Porque o vento, ele também traz o quê? A provisão. Só que o vento, ele não traz somente a provisão. Eu vou dizer para vocês que o vento também, ele traz a direção. O vento, ele mostra o caminho. Muitas vezes nós estamos perdidos, sem saber o que fazer ou para onde ir, porque nós não estamos atentos ao som que sai do céu, da boca de Deus. Nós muitas vezes não estamos atentos com o agir do Senhor ao nosso favor. Porque a nossa atenção, ela está presa em outro lugar, menos na presença do Senhor. Agora olha isso aqui. Êxodo 14:21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Como? Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. Ei, existia um obstáculo de frente do povo de Deus. Moisés, ele estende o cajado, mas quem sopra é o Senhor. O vento do Senhor soprou a noite toda. O mar se abre, e um caminho é posto diante do povo de Deus. E eles passam em pé enxuto. Eu quero que esse vento sopre sobre nós todos os dias. Porque esse vento, ele traz o direcionamento. O vento do Senhor, ele traz o direcionamento que eu e você precisamos tomar. O vento do Senhor, ele dá a direção para nós, o caminho que nós precisamos percorrer. Porque se eu estou com o meu ouvido atento, e eu consigo identificar o som de Deus, se eu estou atento e eu sei que o vento do Senhor, ele vai soprar ao meu favor, eu estou num caminho muito próximo de ser cheio do Espírito Santo. Mas a questão aqui não é somente ouvir. A questão aqui não é somente de ver. Porque depois do vento, vem algo que, dependendo de como for a sua vida, está gerando vida ou está gerando morte. Porque eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ver o agir do Senhor. Mas agora a Bíblia fala que sobre aquele povo desceu língua. E a palavra de Deus diz, lá em Provérbios 18:21, Provérbios 18:21 afirma que a língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem a ama comerá do seu fruto. O que a sua boca tem falado? Salmos exorta. Salmos 34:13 diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Uma pessoa que procede assim jamais será cheia do Espírito Santo. Vai ser cheia de qualquer espírito, menos do Espírito Santo. Porque não adianta ver,
Não adianta ouvir, porque quem vê e quem ouve precisa falar. Precisa falar. Agora preste atenção, Lucas 6,45. Homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca só fala do que o coração está cheio. O Espírito Santo só vai encher eu e você, não é somente para a gente falar, olha, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Não. Não é isso. O Espírito Santo, ele quer me encher e encher você, para que a gente fale dele. Que a gente propague ele. Que as pessoas olhem para nós e vejam ele. E aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo vê como o Senhor vê. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela ouve como o Senhor ouve. Hoje a pastora falou, a esposa pode jogar os dardos, ou as flechas, ou a panela, ou o vaso. Você vai olhar, meu amor, você é uma bênção. Quem que faz isso? Só quem está cheio do Espírito Santo. Se tiver cheio de outro espírito, é vaso para lá e vaso para cá. O problema vai ser o seguinte, depois tem que limpar e tem que comprar o vaso de novo. E agora, se você está cheio do Espírito Santo, é só glória e aleluia. Ei, um brada errado lá, o outro aqui fala em línguas, olha isso. Hein? Um outro lá esbraveja, o outro aqui sapateia, aleluia, Jeová, manda fogo, queima todo mal nesse lugar. Agora, se os dois estiverem cheios, imagina. É um reteté ali. O trem não para. Não para. Quando ouvimos a voz do Senhor, que é como trovão ou como voz de muitas águas, e buscamos ser cheio da sua presença, da sua palavra, do seu poder, da sua unção, a nossa boca se torne uma fonte poderosa. A nossa boca se torna uma fonte poderosa de quê? De ousadia, de vida. A nossa boca, ela vai ser geradora de vida, porque essa boca que está cheia do Espírito Santo vai evangelizar, vai testemunhar, vai engrandecer, vai adorar, vai exaltar, vai proclamar as coisas do Senhor. Quer saber como que está o coração do irmão? Quer saber como que está o coração da irmã? Ouça o que essa boca diz. Ouça o que essa boca diz. Eu glorifiquei a Deus terça-feira na célula. Eu fui lá na célula do Cláudio, lá no salão. Bênção demais, saí de lá correndo. Fui lá para a nossa, cheguei lá na nossa. Já terminando a parte da palavra e começamos a fazer o momento da cadeira da bênção. Imagina, nós estávamos em 30 pessoas. 12 visitantes para a glória de Deus. 12 visitantes. E fizemos a cadeira da bênção e começamos a orar. Quando eu olhei no relógio, era 9h35. Eu virei para a irmã Rosinha e falei, Rosinha do céu, passou 35 minutos. Aí por um momento eu pensei, vamos encerrar. Mas se eu encerro, eu deixo de orar por várias pessoas. E na hora o Espírito Santo bradou no meu coração. Você quer agradar o homem ou quer agradar a mim? Falei, vamos continuar a cadeira da bênção. Aí eu fui e compartilhei com eles. Não sei se alguém pensou a mesma coisa, mas eu já dei a resposta que o Espírito Santo deu para mim, eu já dei para o povo. A nossa célula, para a glória de Deus, que terminou às 22 horas. Posso falar uma coisa para vocês? Várias pessoas sentaram na cadeira da bênção e pediram que elas gostariam de ser cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas sentaram na cadeira da bênção e pediram que elas querem continuar firmes na caminhada com o Senhor. É agir do homem ou agir de Deus? É o homem quem está falando ou é o Espírito Santo de Deus?
No Pentecoste não teve uma porta de banco aberta, nem uma porta de emprego aberta, não teve nada de escritura, de contrato de compra e venda, não. O que teve no dia de Pentecoste foi o céu aberto. A terra não subiu, mas o céu desceu. Para Kenneth Hagin, o objetivo do Senhor mandar essas línguas como que de fogo tem um significado, um objetivo principal, que foi realmente de batizar aquelas pessoas com língua estranha. Porque a manifestação do Espírito Santo sobre o batismo de Jesus foi em uma forma corpórea de pomba. A pomba, ela simboliza o quê? A paz, e Jesus é a paz que o mundo não pode dar. E Kenneth Hagin, ele fala o seguinte, que o principal objetivo de falar em línguas estranhas é a edificação pessoal, a fortificação espiritual do indivíduo e a abertura para outros dons espirituais, servindo como meio de comunicação direta com Deus e fortalecimento para o nosso dia a dia. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo, quem recebe esse renovo do Espírito Santo, quem recebe esse encher do Espírito Santo, nunca, jamais ele esquece. É algo que marca a minha vida, é algo que marca a sua vida. E toda vez que você se vê em dificuldade, o próprio Espírito Santo começa a te lembrar de tudo aquilo que você já viveu com Ele. E quando Ele faz eu e você lembrar daquilo que nós já vivemos com Ele, Ele está dizendo para mim e para você, eu fiz. Estou fazendo. E continuarei fazendo. Muitas vezes nós não levantamos muito bem. Muitas vezes nós levantamos, dá uma trilha. Igual hoje, aconteceu algo estranho comigo, que há muito tempo não acontecia. Eu levantei, fui para a academia, tinha feito o devocional já, fui para a academia, voltei. E eu já estava na cabeça de ir cedo para o escritório para mim poder estudar, ler, orar, etc. Mas assim, eu estava com uma tristeza tão grande no meu coração, que se você me perguntasse assim, Josini, por que eu não sei? Eu não sei. Eu coloquei louvor no carro e o hino tocando, e aquilo parecia que não conseguia entrar em mim, parecia que tinha um bloqueio. Aí o Espírito Santo bradou, falou, ministra. Falei, como o senhor ministra na sua vida? Falei, amém. Eu comecei a colocar a mão no meu peito e comecei a ministrar. Falei, Senhor, tudo aquilo que estiver aqui, que não provém do Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Aí ele falou de novo, eu fiz de novo, foi 3 vezes. Na terceira vez que eu acabei de orar, pronto. Eu já estava louvando dentro do carro, para a glória de Deus. Porque o que eu entendo com isso? Hoje muitas pessoas, infelizmente, elas ficam buscando motivos para não vir na casa do Senhor. É a cabeça que dói, como se Deus não curasse dor de cabeça. É dor na coluna, é como se Deus não curasse dor de coluna. Eu trabalhei demais, estou cansado, é como se Jesus não tivesse falado, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eles buscam situações, motivos para não vir. E na verdade nós temos inúmeros motivos para estar aqui. Nós temos muitos motivos para estar aqui, mas não é porque eu e você somos diferentes, não é porque nós somos melhores, é porque Ele é melhor, porque Ele é diferente, Ele é único, Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Então o Espírito Santo, ele vai encher o vaso daqueles que ouvem, daqueles que olham para o Senhor, daqueles que falam do Senhor. E para completar, as línguas não eram qualquer língua. Porque hoje, se você perguntar para uma criança qual que é a língua que você mais acha assim famosa, ela vai ser a língua de sogra. Por causa da brincadeirinha, não é? na festa de aniversário. Né? Mas e se perguntar para nós? Quais foram as línguas ou a língua que marcou a Bíblia? As línguas repartidas como é de fogo, não é de gelo.
Não é fumaça. É fogo. Então, o quarto manifestado do Senhor, dentro da tua palavra, ela vem com fogo. Com fogo. Agora, presta atenção nisso. Na Bíblia, o fogo simboliza a presença purificadora, transformadora de Deus. O Espírito Santo, a força para a transformação da vida, a iluminação, o julgamento divino, o calor, o consolo da sua presença e o poder de um fogo que não se consome, como no dia da sarça. Agora preste atenção. Eu acabei de falar para vocês. No deserto, à noite, é frio. Temperaturas, ela chega a dar quase menos, mas só negativo. Mas Deus está lá. E Ele está lá como uma coluna de fogo. Mas o fogo está ali para quê? Para aquecer, sim ou não? Mas também o fogo está ali para quê? Para trazer luz. Para trazer luz. O fogo, ele tem o poder de purificar, de queimar todo o mal em nós. O fogo queima. Se você pegar o livro de Isaías, no capítulo 6, o versículo 6 e 7 diz o quê? Que Isaías olha para o Senhor, aonde? Lá no alto. Vê o Senhor em poder e glória. Ele manifesta a sua impureza, que estava nos seus lábios. E na hora o Senhor manda um sorvete com um anjo. O Senhor manda um anjo com uma tenaz, com uma brasa viva, tirada do teu altar. O trono do Senhor está sobre um altar que queima, um altar que tem fogo, e esse fogo ele nunca se apaga. E a Bíblia ela fala que a minha vida ela precisa estar diante do Senhor, precisa estar no altar, ou seja, se está no altar, tem fogo. Se está no altar, não tem frieza espiritual. Ei, se está no altar, está queimando. A chama está queimando. E posso falar uma coisa para vocês? Quando o fogo está realmente do Senhor, está na minha vida, eu me torno luz para a vida de muitos lá fora. Que é isso que o Senhor quer. Antes mesmo de eu ser cheio do Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso ser instrumento. Eu preciso ser canal de bênção. Por isso o tema, o Espírito Santo ele vai manifestar o poder dele sobre mim e sobre você, mas através de mim e de você também. Sabe o que é você pregar com ousadia, com poder? Pastor, eu sou tímido, era. Pastor, eu tenho medo de falar. Rapaz, vai ter que segurar você, porque senão não vai parar de falar. Porque é assim que Deus faz. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo gravar nada. Quando você vê, já está falando um versículo para os outros. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor disse, não se preocupe com aquilo que você vai falar, porque o próprio Espírito do Senhor colocou as palavras certas na minha boca e na sua boca. Ei, só se dispõe, abre a boca e deixa Ele te usar. Eita Jeová, aleluia. Então Isaías, ele teve os seus lábios purificados, através de quê? Do fogo. Pastor, eu estou em pecado. Põe a vida no altar, você vê se Deus queima esse pecado ou não queima. Minha língua só mente, só engana. Põe a língua aqui, você vai ver uma coisa. Queima, irmão. Queima. E eu quero daquelas que marca ainda, sabe? Quando você está meio larido, que não pode esperar a comida esfriar, principalmente doce, aqueles que são meio formiga, graças a Deus que aqui não tem. E ó, aí queima a língua, fica lembrando do doce a semana inteira. Porque a língua quando queima ela dói, né? Só que ela não dói só hoje. Ela dói hoje, amanhã, depois da manhã, até que melhora. Isso é para você lembrar que o fogo, ele queima. Quase terminando. Quem tem a vida no altar está aquecido. Quem tem a vida no altar, ele tem fogo na sua vida. E se tem fogo na sua vida, tem luz, não tem trevas.
E se tem luz, ele é luz na vida do outro, porque a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ei, quando nós estamos cheios da palavra, as pessoas lá fora conseguem olhar para mim e para você e ver a diferença. Elas sabem que nós somos diferentes. Elas sabem que nós somos servos e servas do Senhor. As pessoas lá fora conseguem olhar para qualquer mulher que está aqui hoje presente e saber, essa mulher aqui é de Jesus. Os varões aqui é tudo varão de guerra. Aqui é só homem de Deus. Homem de Deus. E aqueles que não são, pastor, vai ser. Porque se está aqui, meu irmão, é para queimar. E hoje nós vamos orar para queimar todo o mal sobre a sua vida. E para Deus renovar. Para Deus batizar. Porque isso é uma necessidade minha e sua. Eu preciso estar cheio da presença do Senhor. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo não está se referindo somente aos dons, não. É como o Kenny Hagin falou. Isso aí é um fortalecimento. A sua fé é aguçada. Como a pessoa pede uma oração para você, você sabe que se você orar, o Espírito Santo vai manifestar. Sabe por quê? Porque não é você. É Ele através de você. Você só está dizendo assim, Senhor, eis-me aqui. Preciso de alguém para colocar a mão na cabeça da irmã. Senhor, estou aqui. Muitas vezes eu quero ser usado pelo Espírito Santo, mas diante de uma adversidade na vida de alguém, eu estou dando um exemplo. Eu olho assim e falo, puxa vida, se o irmão Sérgio estivesse aqui para orar pela senhora, mas o senhor não pode orar. Eu falo, não, eu não oro, não, eu só leio Bíblia. O senhor não pode orar, não, eu só jejuo. Graças a Deus que aqui não tem ninguém assim. Porque nós precisamos ser ousados. Nós só vamos ser usados se nós formos ousados. Mas pastor, e se eu orar não acontecer? Não aconteceu. Porque Deus, Ele continua a ser soberano, Ele só quer que você faça. Só isso. Sobre a questão de realizar, é com Ele. Quantas vezes a gente ora por pessoas enfermas e elas são curadas? Várias. Mas quantas vezes nós oramos por pessoas que estavam enfermas e elas não foram curadas? A falha está em nós? Não, é a vontade dEle. Não é o momento. Não é o momento. Quando eu orei para o meu pai lá no leito de morte dele, e que Deus não curou ele, mas recolheu ele, eu pensei comigo o seguinte, não vou orar mais para ninguém. Por quê? Porque Deus, Ele não ouve minha oração. A questão não está no ouvir. A questão está sobre a vontade dEle. Porque Ele é um Deus soberano. Recolheu. Está com Ele na glória. Eu vou continuar orando. E quem Ele quiser, Ele vai curar. E em quem Ele quiser, Ele vai fazer um milagre. Mas eu preciso estar orando e intercedendo a todo momento. A todo momento. Amém? A conclusão. O Espírito Santo, Ele quer nos despertar. Lembra do som? O Espírito Santo, Ele quer nos purificar. O Espírito Santo, Ele quer nos renovar, nos encher. Mas o Espírito Santo, Ele quer também nos incendiar. O Espírito Santo, Ele quer manifestar o seu poder em nós. E através de nós. Eu não preciso falar assim, olha, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, vou parar de fazer. Não. Da forma que eu estou, chega o Senhor, aqui estou eu. Porque uma coisa é certa, você pode vir da forma que você estiver. Mas eu te garanto, você não vai continuar da mesma forma. Porque Deus, Ele transforma. Deus, Ele muda história. Deus, Ele renova. Deus, Ele aviva. Deus, Ele dá uma nova vida. Agora, eu preciso querer. E quando eu quero, eu me submeto. Quando eu quero, eu me entrego. Quando eu quero, eu peço. Quando eu quero, eu espero.
Quando eu quero, eu oro. Quando eu quero, eu jejuo. Quando eu quero, eu leio. Eu medito. Quando? Se eu quero todo dia, tem que ser todo dia. E eu quero todo dia, não sei você. Eu quero que o Espírito Santo me encha todo dia, não sei você. Eu quero ouvir a voz do Senhor todos os dias, eu não sei você. Eu quero acreditar que todos que estão aqui também anseiam por ouvir e sentir e ser cheio da sua presença todos os dias. Todos os dias. Só quem quer, fica de pé. Eu ia falar para você dar um glória, não, mas eu quero que você fique de pé.